Quando chegaram a Betsaida, uma cidade, um vilarejo onde Pedro vivia, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Você vê aqui já que Jesus está procedendo de uma maneira diferente do normal dele. Jesus oraria e falaria: abra seus olhos e te digo, veja. Eu tenho exemplos de testemunhos assim, de narrativas assim. Mas aqui Jesus está nos ensinando algo precioso que eu e você vamos entender. Vê alguma coisa, versículo 24, recuperando aos poucos a vista. O homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez. Diga, mais uma vez. Deus está nos ensinando algo aqui. E isso não era comum. E ele fez mais uma vez, porque a primeira não foi suficiente. E a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. A clareza do milagre. Aquele milagre que você está pedindo ao Senhor, e você vê como que se ele estivesse por perto, mas você não vê realizando. Você vê que Deus está movendo e está havendo uma pressão toda para acontecer. É como se uma criança estivesse pronta para vir à luz, aquela gestação chegando ao fim e pronta com dores de parto. Mas enquanto essa criança não vem ao seu colo, você fica ansioso, você fica angustiado. E ao mesmo tempo em que você tem tudo, porque a criança está pronta para nascer, enquanto ela não nasce, você não tem nada. É essa pequena diferença que se torna grande por uma questão de tempo, é que eu quero que você me acompanhe. Porque nós vivemos entre a escuridão e a clareza do milagre. Quando recebemos notícia, é tendência que a escuridão tome conta. Quando recebemos notícias ruins, quando recebemos laudos médicos, como a irmã estava nos contando aqui agora há pouco, que ela ouviu, e ele falando: teu caso piorou, nunca esteve tão ruim, e ela já preocupada por uma questão hereditária, de família, puxa, que não tinha solução. Ele falou: então vamos tentar melhorar um pouquinho, fazendo essa catarata, fazendo essas cirurgias, para melhorar um pouquinho. E ela falou: puxa, eu vou pegar uma outra opinião. A opinião do outro foi igual, falou: realmente é muito ruim, mas vamos fazer outro exame. E ela, no outro exame, foi surpreendida. Por quê? Porque no meio do caminho ela passou por Betsaida. E chegando em Betsaida, Jesus Cristo estava ali. E Jesus Cristo curou os olhos da irmã Emídia, assim como curou os olhos deste homem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu estou falando para você do que você acabou de ver. O nosso entendimento, e fé e entendimento andam de mãos dadas. O nosso entendimento tramita das trevas para a luz. Nós entendemos inicialmente que somos pecadores. É o Espírito que nos convence do juízo. Mas ele nos convence também da justiça de Deus, da dádiva da salvação em Cristo Jesus. E nós entendemos aquilo, e já não estamos mais em densas trevas como estávamos. Já viemos para o âmbito da luz e temos uma esperança de vida eterna. E isso é maravilhoso, nada pode se comparar a isso. Mas ele é tão bom que ele não está aguardando o último dia da tua existência nessa vida para então se revelar como teu Salvador. Ele já está se revelando como teu Salvador hoje e dizendo que hoje as mãos dele não estão encolhidas para que não possa te ajudar, nem seus ouvidos tampados para que não possa te ouvir. Ele está disposto a te abençoar nessa noite, aqui neste culto, porque aqui é Betsaida, lugar onde Jesus está te tirando de ladinho para promover milagre em você. E vai promover, vai promover. Jesus nos ensina
como nos portar diante de desafios. Desafios, às vezes, terríveis, como esse que eu passei nos últimos meses e compartilhei com vocês. Nem precisava eu compartilhar hoje, porque vocês acompanharam passo a passo. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu agradeço mesmo a paciência de vocês, dos meus colegas pastores, que me entenderam em dias difíceis que eu passei, né, que estiveram me apoiando, que estiveram, não, como eu disse, não permitindo que o diabo se aproveitasse do meu momento de fragilidade. Eles me deram cobertura, e cobertura espiritual também, e eu reconheço isso porque eu também faria o mesmo por eles, e isso é um espírito que há nessa igreja, e graças a Deus por isso, porque em muitos outros lugares, isso seria um momento de falar, aproveita que ele está frágil, puxa o tapete dele, deixa ele se arrebentar todo, porque tem muito lugar por aí que é coordenado pelo diabo, mas aqui, essa aqui é a casa do Senhor e é a família de Deus, e nós somos liderados pelo Espírito Santo de Deus. Eu compartilhei com vocês todo esse momento, e hoje, quando vocês se alegraram, a alegria era realmente genuína e era compartilhada, porque vivemos passo a passo dessa ressurreição, nesse caso literal. Ele está querendo que você aprenda a lidar em situações assim. Tem uma frase que eu deixei para falar no final, que você vai entender, porque ela é muito sentença. Mas para chegar nela, você vai entender primeiro como acontece, como você deve enfrentar desafios e situações que estão fora da tua gestão. Você não tem o que fazer por aquilo, a não ser orar, como a irmã Emídia orou, como nós oramos pelo Tiago, a não ser clamar, até o céu ouvir. Eu vou bater, até. Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vivo o seu milagre. É assim que a gente vive. É assim que a gente vive. 2 passos que ele nos mostra aqui, que eu quero que você pratique. Primeiro, o processo da fé. Você pode repetir o processo da fé? Olha só que bonito. Olha que bonito que vai ser. Isso aqui vai estar sempre no telão do centro. E no telão lateral vai estar aquela projeção que não está lá atrás também. Mas é aquela que aparece eu falando para quem está longe, ver a fisionomia e tudo mais. Nós vamos mudar aqui, a saída das frente, daqui do meio vai lá para o fundo. E aqui na frente vai ter uma filmadora pegando um pouco mais os detalhes. Então, vamos melhorar bastante a dinâmica dos nossos cultos no sentido visual. O processo da fé. Como vivemos momentos em que tudo parece desfocado, como tudo parece embaçado. Nós estamos percebendo alguma coisa, mas chegamos ao ponto de confundir homens com árvores. Nós estamos caminhando, mas caminhando sem certeza, sem convicção. E começamos a ficar inseguros nessa caminhada. Mas calma, você está vivendo um processo. E eu entendo que nós, embora tudo na nossa vida foi processo até hoje. Tudo na nossa vida foi processo. Nós não nascemos do tamanho que somos hoje, foi um processo que nos deixou assim. Nós não aprendíamos, não nascemos falando, ou escrevendo, ou lendo, mas tivemos processos que nos trouxeram a essas habilidades. Nós entendemos muito bem de processo, mas nós temos um senso de urgência, que geralmente não é compatível com a nossa realidade. E nós pedimos tudo para ontem. Mas você já imaginou se Deus fizesse tudo para ontem? O que é ser de você hoje? Ele quer que você desenvolva o processo da fé. Sabemos que o Senhor está ali. Nós sabemos que os milagres de Deus estão aqui. Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer. Nós sabemos que Ele é capaz de fazer tudo que nós imaginamos e infinitamente mais do que tudo que imaginamos. Mas nós temos que andar no caminho do processo da fé. E esse processo passa por pessoas que vêm e provocam negação. Passa por momentos em que você sente o cansaço da busca.
Cansaço da busca não é fácil, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Então, a nossa parte natural, quando nós estamos no processo, e o processo não está indo muito bem, o nosso processo, nossa parte natural brota, e ela tenta se impor, e a parte natural diz: eu não tenho jeito. Não tem jeito. Não vai se resolver, não vai se organizar, não vai pagar, não vai sarar, não vai crescer, não vou conseguir. Isso é o natural. E esse natural vem à tona se você abandonar o processo. Mas lembre-se, estamos em processo. Celebre as pequenas conquistas. Aquele homem não enxergava nada. Agora ele enxerga homens como se fosse árvore. Ou árvores, como se fossem homens. Ah, pastor, isso não é suficiente. Mas para quem não enxergava nada. Quando você começa a celebrar o passo do processo, você começa a fortalecer o processo e alimentar a tua fé. Esse é o maior desafio do processo. É alimentar a nossa fé no durante. Celebre as pequenas conquistas. Pastor, eu não sou aquele crente que eu gostaria de ser. Mas você está dentro da igreja, tá ou não está? Em pleno domingo à noite, você está dentro da igreja. Você já celebrou ressurreição, você já celebrou cura dos olhos, você já celebrou telão novo na igreja. Você está num culto que parece um pedacinho do céu. Se alegre por isso que você está vivendo. E diga, isso já é um passo a mais no meu processo. Estou avançando no meu processo. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, 12. Agora, por favor, vocês podem ler para mim? Nós estamos no processo, e esse processo caminha para cada vez mais, não menos. Eu estou cada vez mais assimilando de Deus, cada vez mais aprendendo de Deus, cada vez mais me aproximando de Deus, cada vez mais crendo e confiando que Deus se importa sim com a minha vida. Ele está de olho em você. Porque Ele comprou você por alto preço, você vale muito para Ele. Ele te ama e Ele quer te transformar de glória em glória no processo, de glória em glória, de fé em fé no processo, até o dia em que estaremos na plenitude com Ele no céu. No céu, no céu, no céu. É a clareza do milagre, mas eu ainda não enxergo, mas vai enxergar. Segunda coisa que ele nos ensina é a insistência da fé. Está enxergando? Não. Como não? Não, eu estou enxergando, mas parece árvores. Então eu vou insistir. Insistir, quando está dando errado, é quando a fé é mais exigida. Quando a primeira tentativa não funcionou como você esperava, a tendência é que você não insista. E erramos. Ficamos com a bênção parcial. Por quê? Porque damos ouvido para coisas erradas. Satanás entra nisso. E entra falando, sabia que não ia dar certo? Sabia que não sei o quê. Gente, eu vivo o que não ia dar certo. Sabe tudo que eu vivo hoje? É o que todo mundo dizia que eu nunca ia viver. Mas estou vivendo. Nós não íamos viver isso, mas estamos vivendo. Nós não ia chegar nisso, mas estamos chegando. Eu não ia ter esse culto de graças ao Senhor pela vida do Tiago. Mas estamos tendo. A irmã Mídia não tinha solução. Seu irmão tem 2% só de vista. Não enxerga. É uma questão congênita, ela não ia ter solução.
mas ela foi operada pelo próprio Deus, e ficou a cicatriz ali para ela lembrar que Deus operou. Isso aconteceu agora. Nós temos que insistir. No seu primeiro livro, na verdade, é o primeiro livro que o pastor Jorge escreveu. E foi o único que ele escreveu sobre cura divina, sendo ele um homem que mergulhou nesse âmbito de cura divina de uma forma assim muito especial, e com quem eu aprendi muito desse ambiente. Ele escreveu um livreto chamado 13 Leis para quem deseja cura divina. Eu tenho, porque eu tenho acesso privilegiado, porque não existe mais. E um dos pontos principais que ele bate ali naquele livro é: insista. Aconteceu o milagre? Glorifique. Não aconteceu? Veio a resposta? Agradeça. Não veio? Deu certo o projeto que você estava fazendo? Agradeça a Deus. Não deu? Deu certo a compra que você estava fazendo? Curta o momento, mas não deu. Tua saúde ficou boa, sarou. Agradeça a Deus. Mas piorou. Aprenda a insistir. Porque essa estrada passa por Betsaida. E em Betsaida está Jesus Cristo. E aonde está Jesus, o cego vai enxergar. Basta você insistir. Insista. A insistência é o que faz você chegar além do que você vai naturalmente. E por que você está insistindo? Pela fé. Fé em quem? Na fidelidade dele. Porque quando você faz e dá errado, o acusador, que às vezes vem em forma de teu amigo, vem em forma da tua religiosidade anterior, tudo desengonçado. Ele vem dar dedão em você falando: está vendo, você não é digno disso. Vamos resumir aqui toda essa história. Ninguém é digno de nada. Pronto. Esse argumento fala para o diabo, não cola mais. Eu não mereço. Irmãos, naquela janela fatídica que se tornou uma bênção pela insistência da nossa oração diante do Senhor, naquela janela eu falava a Deus e eu tentava amenizar a minha família que ali estava. Eu falava: nós não merecemos, mas Deus é misericordioso. Deus tem compaixão de nós. Deus tem compaixão. E você acha que eu batia no peito? Oh Deus, olha o tanto que eu fiz. Irmão, eu sei o que eu fiz. E eu sei que o que eu fiz não é nada comparado ao que Ele fez por mim. Então, quebra essa cervical aqui, que chama-se cerviz. Homem de dura cerviz, quebra. Humilha diante dele e fala: eu não mereço. Começa assim: Deus, eu vou orar um negócio que eu não mereço, mas o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, eu vou insistir. Eu vou insistir. Eu vou insistir nessa postura, porque o Senhor é bom. Não porque eu, não porque aquele, porque todo mundo traz para isso. Todo mundo. Irmãos, vamos para o nosso lugar. E o nosso lugar é escondido em Jesus Cristo. A obra está acontecendo. É Ele que está fazendo. Estamos até aqui porque Ele nos trouxe. Essa igreja é maravilhosa, porque é dele. Eu sou uma benção, porque Ele faz de mim uma benção. Você está aí sendo crente, porque Ele te salvou e pagou teu pecado na cruz. Senão você ia para o fundão do inferno junto comigo e todo mundo. Está entendendo o princípio da insistência? Quando a primeira tentativa não funcionou, não se perca como quem não conhecesse a palavra de Deus. A palavra de Deus nos põe no lugar certo. Por isso é tão importante você investir no conhecimento de Deus, que é a sua palavra. Invista nisso para você não ser enganado. Isso vai trazer
respostas para você. A tendência é a diminuição da empolgação. Oramos a primeira vez. A gente se prepara e vamos lá. Vamos orar para uma situação impossível. Vamos lá. Aí a turma se empolga, se prepara, jejua, ora. Está enxergando? Estou enxergando a árvore, mas não tem árvore. Não, estão andando as árvores. São os homens que estão enxergando como árvore. A empolgação já passou. Essa igreja não vive de empolgação. Essa igreja vive de conhecimento de Deus. Nós não vivemos uma empolgação. Nós vivemos quem Deus é, o que Ele faz e o que a sua palavra nos revela sobre Ele. Pode a tua empolgação passar, pode passar céus e terra junto com a tua empolgação, mas a palavra de Deus não passará, ela se cumprirá, e se cumprirá na tua vida, e vai se cumprir a partir de hoje, porque hoje a atmosfera está pronta. A atmosfera aqui está pronta. Deus trouxe gente para cá que precisava estar aqui. Ele sabe. Olha lá. 1 João 3,2. Olha no telão. Glorifica a Deus o telão. Não é nosso, mas glorifica. O nosso é muito melhor. Eu nem quero esse telão. O nosso é 3 vezes esse tamanho aqui. Isso que tem 6. O nosso tem 19. Eu falei que vai subir e descer? Falei. Impressionante. Vamos ler o texto? Amados, já somos filhos de Deus. Para aí. Não importa o que aconteça. Em Cristo Jesus. Já somos filhos de Deus. Então você vai falar assim, amados. Mas você tem que falar isso para alguém. Amado, amada. Já somos filhos de Deus. Eu nem sei o que você tem feito, mas já é filho de Deus por Jesus Cristo. Já somos filhos de Deus. Se alegra porque você é filho de Deus. Se alegra porque você é filho de Deus. Se alegra, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Somos filhos de Deus. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Saber, a curiosidade de João, que foi o que durou mais tempo, que foi mais profundo. A curiosidade, como seremos? Ele fala, sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele é, como Ele realmente é. Estamos crescendo e a nossa insistência é pela paixão que sentimos nele. Estamos crescendo e a nossa insistência em nos envolver mais, em fazer mais, em buscar mais, em se doar mais, em investir mais, em receber mais. É por causa dele, de quem ele é, vê-lo como ele é. Esse dia vai chegar e nós o veremos como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele. Amado, você já é filho de Deus e um dia você vai ser bonito. Fala para quem está perto de você, um dia você vai ser bonito. Aumenta a tua fé, não desanima no processo, insista, porque um dia você vai ser bonito. Um dia você vai ser lindo, porque seremos semelhantes a Ele. A clareza do milagre. O nosso entendimento está indo das trevas para a luz. O nosso entendimento está a caminho do conhecimento de Deus. O nosso entendimento, aqui entendimento. O nosso entendimento, ele está assimilando um Deus que ressuscita, um Deus que cura, um Deus que opera milagres, um Deus que está preocupado muito mais pertinho do que pensávamos. Nosso entendimento está caminhando para isso ou não? Sim ou não? Você não tem vivido todos esses acontecimentos de olho nesse avanço, de olho nesse progresso? Você tem que viver de olho nisso. Deus está operando isso.
Então ouça essa sentença. A cura, o milagre, é inevitável. Você entendeu? Alguém enfermo. Ó, a cura é inevitável. Ó, alguém que está opresso por demônios. A libertação é inevitável. Ó, se tua vida está um caos, a ordem é inevitável. Você está me entendendo? Se você é uma pessoa fria para com as coisas de Deus, você ser avivado é inevitável. É inevitável. Pastor, o senhor está errando. Eu não estou. Eu estou baseado na palavra de Deus. Toda questão só é uma: processo e insistência. Processo e insistência. Está enfermo? Processo e insistência. Até quando? Até quando? Até sarar. Até ser curado. Não está dando certo o problema lá que está resolvendo. Profissional. É inevitável você ter sucesso. É só você vigiar em duas coisas. Vocês não são maus alunos. O problema é que eu dou aula no curso da noite aqui. E o curso da noite é mais complicado, o pessoal é mais cansado. Olha lá, o curso da manhã o pessoal está mais descansado um pouquinho. O teu milagre é inevitável. Nós temos que prestar atenção em duas coisas. Viva o processo, respeite o processo. Creia no processo. E quando não vem um resultado que você esperava, outra vez. Mas ainda não. Nada. Menos. Está indo para trás agora. Deu tudo errado. Agora até os amigos você perdeu. Agora parece que o mundo acabou. Porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Insista, insista, insista. E Ele, por fim, vai se manifestar estendendo a mão para você. Ó. Em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um homem para Jesus. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Quem aqui já saiu do povoado de mão dada com Jesus Cristo? Levanta a mão. A partir daí, não tem retorno. Se você saiu do povoado de mão dada com Jesus, é sinal que você vai voltar enxergando tudo. Está me entendendo? Você não está mais no povoado. Hoje é domingo à noite, onde você está? Era para você estar lá no povoado. Mas você pegou na mão de Jesus e Ele falou: vem comigo para fora do povoado. Agora é só uma questão de processo e insistência. E você viverá a clareza do milagre. Quatro meses de investimento na clareza do teu milagre. Você vai ver acontecendo aqui. E como eu já falei isso, e repito, essa igreja e você é uma coisa só. Tudo que diz respeito a ela, diz respeito a você. E tudo que diz respeito a você, diz respeito a ela. A igreja não é desmembrada das pessoas, porque a igreja são as pessoas. Satanás criou uma religiosidade totalmente estéril. Porque ele fala, religiosidade é quando você vai domingo na igreja. Não, aqui é celebração.
Aqui é onde a gente é ensinado, a gente é potencializado e a gente celebra a Deus. Mas a nossa fé, nós vivemos, é lá. É lá que eles precisam ficar impactados de ver o milagre. É lá que eles precisam ver. Por quê? Porque está chegando o culto do amigo. E eu preciso que aqueles amigos que são duros, mais duros, que não ouvem, eles precisam ficar impactados pelo que viram Deus fazer. Uma irmã aqui da nossa igreja, uma parente dela trabalha lá no hospital, onde o Tiago ficou nesses 40 dias. E a mulher falava assim, você precisa avisar o teu pastor. Porque quanto mais a notícia fica ruim, mais ele fala que o menino está ficando bom. Não é isso que ela falou? Avisa ele que ele só tem 1%. Irmão, meu Deus não precisa de nada. É isso que eu falava para Deus. É isso que minha irmã gritava a Deus. Deus, o Senhor soprou no barro. E o barro respirou. Aqui o Senhor tem um corpo gerado. É só o Senhor soprar de volta. A gente vai. Pastor, o senhor tem. Irmãos, entenda uma coisa. Eu vejo meio como árvores. Mas eu estou vendo essa galeria lotada de árvores. Então eu vou continuar no processo e na insistência. Porque daqui a pouco eu vou ver com clareza todo mundo lá em cima. Eu já posso ver mais extensões. Mas parece assim extensões de árvore. Parece extensões assim. Parece assim parece um bosque. Mas não é o processo. Se eu insistir e se eu continuar no processo, eu verei extensões na região metropolitana de Campinas inteira. Já tem gente me pedindo extensão lá em Barão Geraldo. Em Barão Geraldo, falando assim, é muito longe, é realmente longe. Eu fui até lá, dá 30 quilômetros e dá 45 minutos andando de carro. É longe, é mais fácil em Jundiaí. Mais fácil na igreja de Jundiaí, ali que já tem extensão nossa, lá não precisa nem ter, porque já tem uma lá. É mais fácil lá. A pessoa, por favor, mande uma extensão da IBA para cá. Por que não tem igreja boa lá? Lógico que tem. Mas Deus tem gente para essa. Pastor, vamos fazer uma programação e vamos chamar aqui um pessoal para atrair crente das outras igrejas. Irmão, eu estou aqui para ajudar as igrejas. São corpo de Cristo igual a nossa. Um pastor hoje escreveu lá no grupo de pastores lá. Gente, veio gente a mais tomar ceia, não tenho ceia para servir no culto da noite. Não tenho. Eu falei, pode passar na IBA e pega. Eu falei, eu vou celebrar, o homem teve uma surpresa boa. Mais gente tomando ceia do que ele esperava. A nossa igreja, ele me escreveu depois, pastor, quanto que eu devo? Eu falei, para mim nada, irmão. Leva e celebra essa ceia aí, ó. Eu não estou de olho nos 200 mil campineiros que estão cultuando hoje. Estou de olho no 1 milhão que não está dentro da igreja. Crente, sai da mediocridade. Abre teus olhos para o que Deus vai fazer. Quem fica jogando igreja contra igreja tem nome e é Satanás. Nós estamos pelejando contra principados e potestades. E nós venceremos em nome de Jesus Cristo. Começa a ver o que faz nessa igreja. O que está acontecendo aqui vai estar acontecendo na tua vida. Sabe aquele milagre que está para acontecer? Quem aqui está percebendo isso assim, falando assim, pastor, eu estou vendo uma realidade, parece que está para acontecer, mas não realiza. Alguém está vivendo situação assim? Maioria. Eu te digo uma coisa, vai realizar em 4 meses. Daqui 4 meses, você vai estar aqui olhando o telão subindo, descendo. Você vai estar aqui glorificando a Deus. Se Deus quiser, com tudo isso aqui pago. Porque a gente não pode botar uma dívida a mais, porque a gente já está tudo enforcado. Mas Deus proverá e nós vamos pagar isso aqui com esse voto. E você vai estar falando assim, eu vi com clareza o meu milagre acontecer. Talvez hoje você esteja vendo embaçado, mas você vai ver com clareza a partir de agora. Você quer ver esse milagre? Coloque em pé comigo num pulo só e diga assim, Deus, eu creio. Eu vou repetir para você, ó. O milagre é inevitável. Eu estou repetindo, porque isso aqui de manhã não teve não. De manhã minha sobrinha não deixou eu pregar.
O milagre é inevitável. O milagre é inevitável. Você está entendendo? Pastor Renato, você está entendendo que é inevitável? Assim, não depende, é inevitável. Só não desista. Insista. 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 É isso. Até quando? Até acontecer. É inevitável. Nós já saímos do povoado. Ele já pegou pela mãozinha e falou: vem. Vem. E você ali, ó, não sabe nem para onde. Eu estou indo ceguinho, ceguinho. Mas quem está me conduzindo é Jesus. Sou um cego, mas estou indo para o lugar certo. Ó, ceguinho, ceguinho. Aí agora ele fala, dá uma. Você fala: eita. E uma bela cuspida no olho. Você fala: miséria. Ele põe a mão e fala: está enxergando? Você fala: não estou enxergando direito. Se fosse crente da IBA, para agradar, e falar: meu Deus, estou enxergando tudo bem. Não estou. Para que enganar Jesus? Por isso não tem milagre. Aí você fala: não estou não, Jesus. Jesus fala: calma. Senhor, cura. Agora tira as mãos. E agora? Enxergo tudo com nitidez. Aquilo que hoje está obscuro na tua vida, aquela resposta que está, parece que rasurada, e você não entende direito, você viverá ela com nitidez. Nitidez. E vai começar hoje.